Chegando na sequência, mais uma mensagem de ensinamento bíblico da graça de Jesus. Mas você pode desde já se inscrever no nosso canal, ativar aquele sininho para receber a notificação de todas as nossas novas mensagens. Pode deixar um like no final e compartilhar os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Dessa forma, você estará sendo um participante ativo da obra de Deus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo fiel ao Senhor e aos irmãos. A palavra de Deus diz assim, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 27. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Glórias ao nosso Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te resgate de todos os cativeiros, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, povo selado para o dia da redenção. O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Essa afirmação de Jesus nos demonstra claramente que o desconhecimento destrói e mata. Ele não se justifica pela inocência. E se essa é a consequência da falta de conhecimento, o que se dirá daqueles que chegaram a alcançar algum conhecimento das verdades de Deus e em determinado momento passaram a ignorá-lo, sucumbindo às tentações e desprezando os seus estatutos e ordens? Atenção, meus amados irmãos. Porque eu digo algum conhecimento, não com o intuito de limitar o aprofundamento das pessoas nos mistérios do nosso Senhor. Muito pelo contrário, temos que crescer mais e mais a cada dia na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Mas eu digo assim porque é impossível que alguém chegue a ter um bom conhecimento, um relacionamento, uma intimidade verdadeira com o nosso Deus e possa ser tentado pelo maligno a ponto de se afastar dele. Quem é de Deus e já cresceu na graça e no conhecimento do Senhor, já é um com Ele e não larga a mão dele por nada deste mundo. Adultério, do latim adulterium, originalmente significava apenas a prática da infidelidade conjugal praticada pelo homem ou pela mulher. Mas com o tempo, o verbo adulterar se ampliou e passou a ter um sentido mais amplo, como fraudar, falsificar, trair, enganar,
alterar, descaracterizar, modificar, entre outros sentidos. Contudo, o sentido original permanece. O adultério praticado por um homem, ou por uma mulher, ou mesmo por ambos, muito embora nos dias de hoje tenha se popularizado e já esteja socialmente incorporado, não é uma realidade legalmente admitida nas culturas de praticamente todo mundo. E existem países de cultura ortodoxa, meus irmãos, cuja legislação estabelece a punição até mesmo com pena de morte para as pessoas adúlteras, tanto para o homem como para a mulher que sejam apanhados nessa prática. Mas o principal, a traição é um ato que nunca foi aceito pelo Senhor, o Criador da instituição família, e que nos deixou instruções muito rígidas com relação a mais essa armadilha do maligno. O adultério normalmente consiste no primeiro passo para o abalo da relação entre o casal, com subsequente perda da confiança e a inevitável destruição de pelo menos um dos núcleos familiares envolvidos. Glórias a Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, nos ensina que a união de um homem com uma mulher transforma os dois numa única carne. Então, unidos já não são mais duas carnes, mas apenas uma única. Mas será que todos compreendemos profundamente o que está contido nessa afirmação? Será que temos mesmo plena consciência do que significa uma carne? Provavelmente, algumas pessoas, quando leram esse trecho bíblico, logo pensaram na conjunção carnal entre homem e mulher, ou seja, no aspecto sexual. Sim, é verdade que essa frase deixada por Deus é uma autorização para a aproximação física entre o casal e a culminação do ato. Mas notem, meus amados irmãos, que o Senhor se referiu a uma carne e não um espírito. Então, enquanto vivermos neste mundo presente, revestidos de um corpo carnal, o casal, quando se une, passa a ser, carnalmente, apenas uma unidade. Então, são dois espíritos em apenas uma carne. Dessa forma, meus irmãos, quando uma pessoa opta pela traição ou sucumbe à tentação do adultério para enganar o seu parceiro, em verdade, não está traindo apenas ao parceiro, mas está enganando também a si próprio, a sua própria carne, já que a Deus ninguém consegue enganar. Desse modo, todo ato de adultério, meus irmãos, reverte também para o adúltero. O que indica que, muito embora as pessoas pensam que são mais sábias, mais vivas, que estão driblando o seu parceiro, estão vivendo em realidade no engano e desprovidos da presença e da sabedoria de Deus. Porque o aparente prazer extraconjugal consiste, na verdade, meus amados irmãos, em um alto flagelo. Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe,
e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Mateus 19, 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Meus irmãos, existem pessoas que se sentem poderosas em trair, se sentem importantes, desejadas e valorizadas. São aquelas que buscam constantemente, meus irmãos, a autoafirmação. E mesmo sem o saber, necessitam também de maturidade e libertação. O que no passado era tido como um ato vergonhoso, recriminado e reprovado pela sociedade, principalmente quando praticado pelas mulheres, se tornou nos dias de hoje algo normal. E existe até enquete para descobrir quem trai mais, se é o homem ou a mulher. Nos dias de hoje, meus irmãos, é muito difícil encontrar, principalmente fora da igreja, alguém que se mantenha totalmente fiel, que nunca tenha traído um parceiro ou uma parceira pelo menos uma vez na vida. E as pessoas comentam sobre as suas aventuras extraconjugais com orgulho. E isso demonstra, meus irmãos, o distanciamento que surgiu entre as pessoas e Deus. E nos leva a desacreditar em casamento fora dos parâmetros e condições estabelecidos pelo Senhor. Ou seja, entre pessoas de Deus e que estejam verdadeiramente comprometidas com o Senhor. No livro de Esdras, vemos a consequência do erro do povo de Israel quando desobedeceu a ordem de Deus para não se casarem com mulheres estranhas dos povos das terras que iriam conquistar. Mas aquele povo desobedeceu ao Senhor, e isso gerou o maior quebrantamento registrado em toda a Bíblia. Esdras 10, 1. E enquanto Esdras orava e fazia a confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme ao conselho do meu Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Meus irmãos, nos dias de hoje existem casais que aceitam conviver com adultério. Muitos o
fazem por causa dos filhos, ou para manter o casamento, o status, o padrão de vida conseguido, por viver a independência econômica, ou mesmo para se apresentar bem perante a sociedade. Outros começam com essa prática porque desejam quebrar a rotina da relação a dois. Ora, quem não está disposto a permanecer com o outro até que a morte os separe, na realidade, nem deveria pensar em casamento. E vale a pena lembrar, meus irmãos, que a fornicação também é um pecado, condenável pelo Senhor. E se a relação do casal entrou em uma rotina, meus amados irmãos, cabe a eles, ao casal, buscar as formas de diversificar sempre entre os dois e o Senhor. Nunca com uma terceira pessoa. Podemos dizer que as pessoas hoje em dia estão em busca da satisfação pessoal. Mas isso é satisfação física, carnal, que é passageira. E não buscam a espiritual, que é duradoura. Mas quem é de Deus e vive em espírito, está constantemente buscando as coisas que são de cima, e não as que são da terra. E o nosso prazer está em agradar ao Senhor. Colossenses 3:1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Depois Lucas 12:27. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, o sentido de uma carne é ainda mais amplo do que parece. Quando um homem e uma mulher se tornam uma só carne, ou seja, quando existe a aproximação carnal entre um casal, quando ambos se unem intimamente através dos seus corpos, o que está fisicamente em um pode ser transmitido ao outro. São as chamadas IST, infecções sexualmente transmitidas, cujas principais são HIV, SIDA, que é a AIDS, HPV, clamídia, blenorragia, hepatite B, sífilis, herpes genital e tricomoníase. Esse é o perigo, meus irmãos, de manter relações sexuais com pessoas de quem não se tenha um profundo e pleno conhecimento e segurança dos hábitos e costumes.
ocorre emocionalmente e também espiritualmente. O que se encontra em um dos dois pode passar imediatamente para o outro, já que quando isso ocorre, ainda continua na mesma carne. Porque, nesse momento, são uma só carne. Desse modo, quando um homem se entrega a uma prostituta, por exemplo, todos os flagelos e demônios que ela carrega consigo são incorporados por ele também. Aí você pode dizer, mas eu estou cheio do Espírito Santo e não sobra lugar para demônios ou outros espíritos. Negativo, meu irmão. Atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. Quem está cheio do Espírito Santo não anda na fornicação e nem no adultério e nem se entrega a uma prostituta ou a qualquer pessoa fora do casamento. E o curioso é que os maus espíritos dela podem passar para você, mas o teu Espírito Santo não passa para ela. Porque quando você pensa em realizar um ato como esse, ele já está longe, muito longe de você. E creia, triste, desapontado contigo, por ter sido expulso do seu habitat. Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Depois, 1 Coríntios 6, 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meus irmãos, e quando você se une carnalmente com uma pessoa de outra crença, de outra fé, ocorre exatamente o mesmo. Você absorve todos os demônios e maus espíritos contidos nela. Não tem saída, meus irmãos. Na verdade, eles estão esperando ansiosamente por vocês se tornarem uma carne, para poder passar a dominar a ambos. Aí, quando Deus proíbe a fornicação e o adultério, as pessoas dizem que nada, eu quero curtir a vida.
E outros dizem: ah, a vida é uma só, eu tenho que aproveitar. O mundo não compreende e não aceita que as leis de Deus foram criadas para nos proteger. E sabe por quê? Porque o inimigo já colocou nas mentes deles que Deus criou as leis para nos escravizar. Essas pessoas são incapazes de confiar em Deus, mas confiam em tudo que o inimigo diz. E note bem, meu amado irmão, minha amada irmã, o uso de preservativo não impede que sejam uma só carne. Lembre-se de que Jesus nos ensinou, como vimos no trecho inicial, e veremos de novo a seguir, que o simples ato de pensar em adulterar, ou seja, cobiçar ou desejar uma pessoa, uma outra pessoa, já significa a prática do adultério com ela. Mateus 5, 27. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Muita atenção, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Todos os métodos preservativos são passíveis de falha, exceto um único. Sabe qual é? O ato de dizer não. Esse é o que devemos adotar. Desse modo, meus amados, os métodos anticoncepcionais não conseguem garantir a prevenção das ISTs. Eles não foram criados para isso. E mais, eles se rompem sem qualquer aviso prévio. E pior do que contrair uma doença é quando se chega a contaminar aquele ou aquela a quem Deus nos concedeu para viver em paz, amor e fidelidade. Normalmente, é nesse momento que a pessoa cai em si e toma consciência do grande erro que cometeu. Mas alguns nem se arrependem. E na maioria dos casos, já é tarde demais para salvar o casamento e, em alguns casos, até mesmo salvar a carne. Então, como a conscientização para a preservação da carne não funcionou, o que resta nessa hora é iniciar um trabalho de santificação para tentar salvar o espírito. Mas, meus amados irmãos, a consciência do tempo perdido e irrecuperável é um sentimento inevitável. É uma dor latente que aos poucos vai corroendo a alma. E quando ocorre uma gravidez indesejada, aí a vida se complica de vez, porque na maior parte dos casos, ambos decidem recorrer ao aborto, que é crime e pecado, porque consiste em um homicídio, um assassinato, para tentar encobrir o erro. Então, essa tentativa
de esconder o problema gerado por um ato errado, errôneo, gera outro erro. E é erro sobre erro, e pecado sobre pecado, é o precipício. Quando o Senhor, em sua palavra, recomenda o leito sem mácula, algumas pessoas reagem, dizendo que fidelidade é coisa do passado, e que foi o Senhor mesmo quem colocou nelas essa compulsão por sexo. Outros dizem ainda que na próxima encarnação vão ser fiéis, mas nesta não dá. Eu quero mais e aproveitar. Meus irmãos, não brinquemos com Deus e nem com a palavra de Deus. Deus criou as leis, foi para esta vida presente e também esclareceu que não existe reencarnação. Quando Deus fala, meus irmãos, Ele sabe muito bem do que está falando. Nós precisamos ouvir. Hebreus 13, 1. Permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja, entre todos, o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-se com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Depois Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Meus irmãos, existe ainda os casais que vivem na prática do adultério consentido, alegando que não se trata de traição, porque é algo realizado com o pleno conhecimento e anuência do outro. Meus amados irmãos, Deus não aceita a poligamia. Ele criou e trouxe Eva para Adão. Ele não trouxe Eva e Josefa, por exemplo. E tampouco trouxe Deus Eva para Adão e para Jerônimo. Perdoe, irmãos, se o seu nome é Josefa ou Jerônimo. Nós buscamos nomes raros, justamente para evitar qualquer tipo de constrangimento aos nossos ouvintes. Não estamos falando de vocês, mas de personagens fictícios. Deus trouxe um para o outro, e com eles constituiu uma família. A primeira família existente neste mundo, de modo que eles fossem um exemplo para todos nós. O nosso Deus não é Deus de confusão, mas de graça e de paz. Gênesis 2, 20. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem,
formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Depois, 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Meus irmãos, quando Deus estabeleceu que homem e mulher seriam uma carne, Ele estava pensando em uma relação pacífica, amorosa, de mútuo respeito, com uma alma vivendo para outra, dedicada a agradar a Ele, ao Senhor, e ao cônjuge constituído, mais do que agradar a si próprio. Abra os teus olhos, meu amado irmão e minha amada irmã, e contemple todos os milagres que o Senhor já realizou na tua vida. Eu te asseguro que eles são incontáveis. Porque cada dia que você desperta, já é uma nova bênção de Deus. Será possível que o nosso Deus de amor, o Criador de tudo que existe, também não zela pela união e unidade do casal? Então, é difícil crer que pequenos problemas de relacionamento não possam ser resolvidos por Ele, e até mesmo os grandes problemas. As pessoas dizem, meus irmãos, principalmente quando oram, que as suas vidas estão nas mãos do Senhor. Mas se estão, meus irmãos, as retiram em seguida, porque preferem tentar resolver por si mesmas cada situação que surge. Muitos nem se lembram do Senhor que uniu o casal. Outros se esquecem da promessa que eles mesmos fizeram de fidelidade conjugal para todo sempre. Nada é mais nocivo ou prejudicial para as pessoas do que se afastar do Senhor e dos seus estatutos e negligenciar a mão do Senhor nas suas vidas. Mateus 6, 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, existem pessoas que amam o parceiro ou a parceira, estão bem com eles, mas traem porque querem viver uma experiência diferente. Mas ao invés de tentar essa experiência com o próprio parceiro, parte para tentar com outro. Algumas mulheres chegam a afirmar que não conseguem ser fiéis, ficar com um único companheiro. Ora, meus amados irmãos, esse é um conceito demoníaco. Creia que Deus é mais interessado na integridade do casal e da família, ainda mais do que nós mesmos. O que uma oração não consegue resolver? Existem pessoas que reclamam que Deus não ouve as suas orações. Cuidado, irmãos. Deus ouve todas as orações dos justos. Ocorre que as pessoas é que não sabem o que pedir ou como pedir. Outras têm as suas orações impedidas porque têm o coração endurecido, não vivem em harmonia e não conseguem se entender. Vivam em paz e orem em conjunto, com fé, porque vocês não estão sozinhos
E não estão solicitando nada absurdo. E o Senhor certamente irá livrá-los de mais essa armadilha do inimigo. Eu diria até que ele já está esperando por esse momento. Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Glórias a Deus. Depois, 1 de Pedro 3:6. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitais com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Meus irmãos, existem pessoas que traem, adulteram, porque não amam ao parceiro ou parceira. E então saem em busca de ser feliz com outros. Alguns somente se casaram por interesse financeiro. Outros nem mesmo se casaram e já desistiram do cônjuge. Meus amados irmãos, existem decisões que tomamos em um momento e que influenciam, que repercutem por todo o resto das nossas vidas. E algumas vezes influenciam também as vidas de outras pessoas. Como, por exemplo, a decisão de servir a Deus. Se a união do casal não foi recomendada pelo Senhor, ou avalizada por Ele, ou depois de consumada, não foi consagrada a Ele, ou se o casal, ou algum dos dois, optou por não andar nos caminhos do Senhor, essa é uma situação muito difícil de se tratar. Primeiramente, compreendamos que se não teve o aval do Senhor, nem deveria ter ocorrido. Depois, se afastaram do Senhor, meus amados irmãos, o problema está em vocês. Então, a solução também tem que estar em vocês. Volte para Ele. Tenha uma coragem de retornar como filhos pródigos ao Pai amoroso. Lucas 15:18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti,
e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Meus irmãos, e o adultério por vingança? Existem pessoas que traem porque querem se vingar de uma traição recebida. E existem casos em que nem mesmo houve traição, mas trata-se apenas de uma suspeita, uma desconfiança, normalmente motivada por ciúmes. Mas a pessoa diz assim: me traiu, eu vou trair também. Vai receber o troco. Meus amados, isso é como tentar apagar fogo com gasolina. É algo impossível de se conseguir. É o segundo passo para a destruição da relação do casal. Não complique a sua vida cometendo um erro para vingar outro possível erro. O Senhor nos ensina dizendo: não vos vingueis a vós mesmos, minha é a vingança. Nesse caso, então, meus irmãos, o mais recomendado é o mais simples, o mais fácil, o básico, o adequado. Coloque nas mãos de Deus e espere pela atuação dele. Romanos 12, 17. A ninguém tomeis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, Deus estabeleceu que o casal seria uma única carne. E o adultério é uma desobediência, um pecado. E quem o pratica está se opondo à vontade de Deus. Adulterar, meus irmãos, significa quebrar um voto que é feito durante o casamento. Um voto de fidelidade conjugal. Quem adultera não é fiel. Está burlando o mandamento de Deus, que diz: não adulterarás. Quando duas pessoas, meus irmãos, se unem em matrimônio, não fazem isso apenas perante si e os homens e a lei, mas perante Deus, que deseja que o casamento seja uma união permanente, um vínculo inquebrável, porque ele é a segurança da família. E as leis relativas ao relacionamento do casal já estão dispostas pelo Senhor desde o Antigo Testamento. E não pensem, meus irmãos, que foram revogadas. Deus não espera que vivamos na carne, realizando as obras da carne, mas que vivamos em espírito, movidos exclusivamente pela fé nele, nas suas obras e promessas, fazendo não as nossas vontades, mas a vontade dele,
Êxodo 20:14. Não adulterarás. Levítico 18:20. Não te deitarás com a mulher do teu próximo para cópula, para te contaminares com ela. Gálatas 5:19. Porque as obras da carne são manifestas, a quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Depois, Provérbios 5:3. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fio é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno, para que não ponderes os caminhos da vida. As suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa, para que não deis a outrem a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida. Meus irmãos, muito embora não fosse o desejo original de Deus, e também não fosse algo plenamente aceito pela sociedade da época, no Antigo Testamento foram admitidos adultérios, incestos e concubinato por um período de tempo. Apenas na época em que o Senhor desejava povoar a terra. Mas isso já não é mais a nossa realidade nos dias de hoje. Atualmente, meus irmãos, muito embora a traição pareça que virou moda entre as pessoas do mundo, fica evidente que o adultério, aliado à fornicação, decorrente da liberdade sexual que existe nos dias de hoje, são agentes geradores do desinteresse das pessoas com relação ao casamento. As pessoas tentam evitar o compromisso de manter uma família dentro dos padrões de Deus, porque evidentemente não estão interessados nas leis de Deus e não confiam nele. Dentro desse quadro aparentemente negativo, meus irmãos, vale a pena ressaltar que existem muitas famílias formadas por casais fiéis e felizes nos dias de hoje, dentre o povo de Deus, independentemente das tendências do mundo. A solução, meus irmãos, é muito simples e está sempre no numeral 1. Quem está solteiro, que seja uma única carne consigo mesmo. Quem está casado, que seja uma carne com seu cônjuge durante todo o tempo. E como já vimos nesta mesma mensagem, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que aquele que se ajunta com o Senhor, é um espírito com ele. Portanto, estejamos solteiros ou casados,
busquemos sempre essa unidade, tanto na carne quanto no espírito. Deixo aqui, então, uma advertência a todos, principalmente aos que são de Deus. Nunca se esqueçam de que Jesus está voltando e Ele chega a qualquer momento. Se Jesus chegar hoje, como é que Ele vai te encontrar? Como você estará no momento em que Ele chegar para julgar cada um conforme as suas obras? Quem está pensando em mudar de vida somente quando Jesus voltar, esqueça. Não vai dar mais tempo. À luz da Bíblia, aprendemos que os solteiros que não conseguem se conter precisam se casar. Mas depois de casados, precisam se conter, mantendo-se dentro do casamento. Deus não muda, meus irmãos, e tampouco as suas leis. Então, a recomendação é de que sejamos sempre uma só carne. Mas também não adianta sair por aí procurando casamento apenas para poder ter vida sexual. É preciso orar ao Senhor, que já conhece de antemão todas as nossas necessidades, e pedir um par, alguém que seja indicado por Ele, e não pela nossa ansiedade. Alguém que seja amigo e fiel, acima de tudo, para que tenha uma grande chance de dar certo. É claro, meus irmãos, que mesmo nos casos em que temos a mão do Senhor, se não nos mantivermos fiéis e comprometidos com Ele e com o casamento, um dia os problemas irão aflorar e a vida familiar poderá se desintegrar. Não tentemos dar um jeitinho de driblar a Deus e não barganhemos com o Senhor. Ele não aceita essas coisas. Mas sigamos sim as suas leis, os seus mandamentos e as suas recomendações, apontando sempre para a vida eterna, que é o melhor que nós podemos fazer nesta vida presente. Agradar ao Senhor, para que Ele se agrade de nós e nos abençoe no século presente e nos receba no seu reino eterno no século futuro. Não temos alternativa, meus irmãos. É uma só carne e um leito sem mácula. E isso é para o nosso próprio bem. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta clicar, se você estiver em um computador, ou tocar, se você estiver em um celular ou tablet, na imagem circular com a minha foto, que irá aparecer em seguida aqui nesse canto. Se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. E você então já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 200 vídeos publicados, tudo para o seu, para o meu, para o nosso crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Faça isso, meu irmão, e seja bem-vindo ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Fique conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta clicar ou tocar na imagem do vídeo, meu irmão,
para ser direcionado. Simples. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso único Deus, o nosso Deus vivo e presente, o nosso Deus santo, justo e fiel, o Senhor Jesus. Louvado seja. Amém.